Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a graça e a paz. Louvado seja Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos, capítulo 6, versículo 6. Nós estamos no mês de setembro. Conforme nós acordamos na Escola Bíblica Dominical, nós teremos nos 3 domingos que se seguem desse mês, 4 mensagens acerca de situações que envolvem o suicídio. Nosso papel hoje é termos e alcançarmos uma perspectiva bíblica sobre a depressão. Minha esperança com isso é que, se por acaso alguém nos ouve, esteja em uma situação como essa, que seja hoje uma noite de renovo de alegria para o coração de cada um daqueles que ouvem, e aqueles que não estão nessa situação, que alcancem conhecimento acerca da palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos dentro da palavra de Deus, mais habilidosos na palavra nós estamos para lidar com o presente século que vivemos, não nos conformando com ele, mas sendo renovados pela palavra de Deus. Salmos capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas, encharco o meu leito. Os irmãos podem se assentar sem fechar a Bíblia. Feche seus olhos, encurva sua cabeça e oremos ao Senhor. Amado Deus eterno Pai, Senhor, nós estamos diante de um assunto tão difícil de tratarmos. Quando nós olhamos para o ciclo natural da vida, ele não contempla o desejo do homem de tirar a própria vida. Ele contempla o desejo de se cuidar para que viva a maior quantidade de tempo possível. Então nós sabemos que estamos diante de um assunto que não é simples. Nós pedimos ao Senhor que seja aberto o nosso entendimento e que o Senhor nos conceda a sabedoria, a maturidade e o aprendizado necessário para lidarmos com aquilo que é considerado hoje o mal do século. Que tenha em nós, ó Deus, palavras temperadas em momento oportuno, para que possamos semear vida por onde passarmos. A Tua palavra nos diz em Atos que o Senhor Jesus, que é o convidado de honra dessa reunião, é o príncipe da vida, e onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade, de acordo com Provérbios. Então nós suplicamos a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito nos conceda a sabedoria de usarmos a Tua palavra para apresentarmos a todos que estiverem ao nosso redor o príncipe da vida e a liberdade do Espírito Santo. Então, ó Deus, abra o nosso entendimento em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Hoje de manhã eu fiz uma observação e eu vou fazer ela de novo agora à noite. O Setembro Amarelo ele acontece desde o ano de 2014 e foi uma mistura da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, e o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. Eles se uniram e definiram o mês de setembro como um mês de trabalhar a conscientização do suicídio. E eu fiz uma observação hoje de manhã, que nas Américas, de maneira geral, tanto na América do Norte, nos Estados Unidos e por ali afora, quanto na América do Sul, no Brasil e por aqui afora, e também nos entornos, o suicídio tem ido na contramão do que tem acontecido no restante do mundo. No restante do mundo ele tem diminuído de maneira geral, mas nas Américas ele tem aumentado. De forma que, na última contagem que fizeram do ano passado, o número que eles alcançaram mensal eram de 38 pessoas que tiravam a própria vida. Esse número não é 100% real, porque tem muitas mortes que não são registradas, outras não são alcançadas. Às vezes a pessoa comete suicídio numa cidade muito distante, então para ter acesso a esses dados demora muito, acaba não entrando na pesquisa. Certamente é mais do que isso. Algumas outras acabam passando, às vezes a pessoa está ali na direção de um veículo e lança aquele veículo contra uma parede, vai ser considerado como um acidente. E quantas pessoas eu já ouvi que na direção de um volante sentiram ou ouviram uma voz que as direcionava a lançar o próprio veículo contra um poste ou contra uma ribanceira. Então, 38 é o número que eles têm registrado, mas esse número é muito maior, tenha certeza que esse número é muito maior. Ainda que esse número fosse de 50 ou 100 pessoas, a gente não pode desprezar que são 50 ou 100 pessoas, são almas. São homens, são mulheres, com famílias. Mas talvez, na sua cabeça, no pensamento apenas numérico, pode passar assim, mas 38 é um número muito pequeno. E comparado ao número de mortes que acontece de maneira geral, concordo com você que 38 não é um número tão grande. Mas você tem que lembrar que uma morte de um acidente, por exemplo, a pessoa está bem, a família está bem, e aquela morte esporadicamente acontece em virtude de um acidente. Uma pessoa, quando chega a tirar a vida, quando ela opta pelo suicídio, como ela chega a avaliar a possibilidade do suicídio, ela tem uma longa trajetória de resistência com dor, com sofrimento,
com angústia. E hoje, em específico, que nós vamos estudar sobre a depressão, a tradução da palavra é sem saída, sem esperança. Se você tiver a oportunidade um dia, como eu já tive, de visitar um hospital psiquiátrico ou de acompanhar casos de um hospital psiquiátrico, principalmente na ala de pessoas que tentaram suicídio, você vai ver que nenhum deles queria morrer. Eles queriam alívio, eles queriam paz, eles queriam tranquilidade. E o que é a depressão? É não ter saída. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Então, hoje, nós temos essa é a primeira vez que nós vamos nos reunir para conversar sobre esse assunto. A agenda da semana vai ser voltada para temas do Setembro Amarelo. Então, aplique a sua oração, o seu jejum, a sua fé, o seu empenho espiritual para que Deus te dê sabedoria de colocar palavras certas em momentos oportunos para alcançar vidas. Não é falando demais, não é tendo conhecimento demais. É pela sabedoria do Senhor que vai ungir os nossos lábios, para que saiam palavras em tempo oportuno. Amém, irmãos? Então tá bom. Antes de nós falarmos propriamente da depressão, a gente precisa entender algumas coisas que a Bíblia fala. Por quê? Se você procurar, se você tiver um aplicativo da Bíblia, ou entrar na internet e colocar assim, versículo bíblico depressão, ou pegar o seu aplicativo e ir lá no campo de busca e escrever depressão, você não vai encontrar nada na Bíblia dizendo sobre depressão, o que não é nenhum problema, porque se você procurar por livre-arbítrio, você também não vai encontrar. Mas a ideia do livre-arbítrio está presente no texto todo, do início ao final, o livre-arbítrio está ali. Se você procurar por depressão, você não vai encontrar, mas situações que caracterizam a depressão, você vai encontrar em vários textos. Então, a gente tem que entender, porque a depressão é uma coisa que aflige o nosso corpo. Nós não vamos levar esse corpo daqui. Só que o primeiro versículo que a gente precisa refletir é o de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O autor da carta aos Tessalonicenses, da igreja da região de Tessalônica, está dizendo assim, nós não somos apenas uma alma, nós não somos apenas um corpo, nós não somos apenas um espírito. Nós somos o que, se você for procurar por uma palavra mais rebuscada, chama-se tricotomia, que é dividir o ser humano em corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria que um dia vai se decompor e a terra há de comer. O nosso espírito é esse fôlego que está dentro de mim e dentro de você, que diferencia um corpo de uma pessoa com vida, de um corpo de uma pessoa sem vida, é literalmente um movimento, é o andar, o mexer, o respirar, isso é espírito, é movimento de vida, energia vital. E nós temos também a nossa alma. E o que é a nossa alma? A alma vem de psique, é a nossa mente. Então o autor de Tessalônica está dizendo assim, que Deus conserve o corpo de vocês de maneira completa, porque vocês não funcionam de maneira isolada. Com isso ele está dizendo, se o corpo vai bem, mas o espírito não vai bem, as coisas desandam. Se o espírito vai bem, mas a alma vai mal, as coisas desandam. Se a alma vai bem, mas o corpo vai mal, as coisas desandam. Ele está dizendo, eu espero que Deus, de maneira completa, na completude do ser humano, preserve vocês de maneira irrepreensível, ou seja, dê saúde completa a vocês, para que vocês tenham condição de sentar e ouvir a palavra que nos leva, que nos direciona à vida eterna. Quando você senta para conversar com alguém ou assistir algum filme e você está com fome, a sua atenção é reduzida. Os seus níveis de glicemia no sangue alteram, a sua concentração também altera. Quando você está com sono, a mesma coisa, a sua atenção é reduzida, a quantidade de energia para você ficar acordado não está sendo suficiente para te dar atenção e te manter acordado. Então a sua atenção reduz. Quando o autor de Tessalônica diz isso, ele está dizendo assim, eu quero que Deus preserve vocês com capacidade de ouvir e receber e ministrar essa palavra dentro do seu próprio coração. Ele está dizendo, eu não quero que vocês, ao ouvirem a palavra, estejam com o corpo tomado por enfermidades, porque a enfermidade vai roubar a atenção de vocês. Eu não quero que vocês estejam com a alma, com a mente de vocês perturbada, ou possessa por demônios, ou tomada pelas preocupações dessa vida, porque vocês não vão ter condição de ouvir a palavra. Então eu quero que Deus preserve vocês de maneira completa, na completude do seu ser. Fica claro aqui para mim e para você, que tudo o que acontece no nosso corpo influencia também na nossa espiritualidade, na nossa vida de maneira geral. Existem pessoas que quando estão com fome, ficam extremamente mal-humoradas. Existem pessoas que quando estão com sono, ficam extremamente mal-humoradas. Existem pessoas que quando estão cansadas, se tornam extremamente mal-humoradas. Mas essa mesma pessoa, com a barriguinha cheia e com a carga de sono bem estabelecida, é uma pessoa extremamente feliz e alegre de se lidar. Por aqui você já entendeu que o que acontece no seu corpo influencia na sua espiritualidade.
Amém, irmãos? Antes da gente entrar ainda na questão da depressão, eu preciso que você também entenda algumas outras coisas. E aí eu vou explicar elas para você de maneira muito superficial, na expectativa de que, se você tiver interesse, você procure mais informações a respeito e enriqueça o seu devocional ao relembrar do que você tem ouvido aqui. Existem algumas coisas que acometem o nosso corpo e nós, com muita facilidade, entendemos que essas coisas não são sinônimos da falta de Deus, da falta de espiritualidade ou da falta de comunhão. E eu vou te explicar algumas delas. Por exemplo, eu não sei se você sabe, o que é diabetes? Um exemplo, o que é diabetes? A diabetes tem algumas distinções em níveis, mas vou colocar aqui só o tipo 1 e tipo 2. Ela difere da causa, cada um vai ter um sintoma diferente, mas tipo 1 e tipo 2. A diabetes tipo 1 é a pessoa que já desde a infância nasce e o organismo dela não produz uma coisa muito importante chamada insulina. O que a insulina faz? Quando você come alguma coisa, acabou de almoçar, a insulina vai pegar aquela comida que você ingeriu, o seu organismo vai transformar ela em açúcar, e a insulina vai pegar esse açúcar e vai levá-la para as células, e aí você consegue viver, você consegue andar, você consegue ter vida. Algumas pessoas na diabetes tipo 1, as pessoas de diabetes tipo 1, não produzem insulina por um problema já de nascimento, genético. A pessoa nasceu daquela forma. Alguns manifestam na infância, outros manifestam na vida adulta. Em algum momento ela pode manifestar ou não, mas quando ela manifesta, a pessoa não produz mais insulina. Querido, você pode fazer uma dieta com 0 açúcar, você vai continuar tendo problema. Porque o problema não está no que você come, o problema está aí dentro, na síntese que as suas células não fazem, porque você não tem insulina. E aí tem o outro tipo, que é a diabetes tipo 2, que é aquela que as pessoas alcançam, aquela que as pessoas adquirem, seja por maus hábitos de alimentação, seja por sobrepeso, seja pela própria idade, seja por uma predisposição genética, seja pelo estresse, a pessoa adquire a diabetes tipo 2. E aí na diabetes tipo 2, o organismo produz a insulina, mas ela não é suficiente para levar a açúcar para dentro das células. Por isso que sobe o nível de açúcar no seu sangue. Compreendeu até aqui? Agora eu te digo uma coisa, se você descuidou da sua alimentação, ou você passou por um momento de estresse muito forte, isso é sinal de falta de Deus? É ou não? Exatamente, não é. Se você nasceu e o seu organismo não produz uma coisa que você nasceu sem produzir, é falta de Deus? Não é falta de Deus. É uma decorrência natural da vida. Existem alguns organismos que vão passar a vida inteira processando o açúcar com muita tranquilidade. Mas, infelizmente, muitos vão ter dificuldade de processar o açúcar. Mas a diabetes ou a predisposição à diabetes não é falta de Deus. É uma decorrência natural da vida. Aconteceu. E aí, como é que ela é tratada? Vai depender de caso para caso, obviamente. Alguns, só a correção da alimentação já resolve. No tipo 1 já não vai resolver, porque o organismo não produz. Outra coisa, você sabe o que é intolerância à lactose? Não sei se você já reparou, mas nós somos os únicos seres que Deus criou que permanecem tomando leite depois que passam da infância. Se você observar os animais, eles tomam o leite ali enquanto eles ainda são pequenininhos, cresceu, parou. Nós somos os únicos que continuam tomando leite. Às vezes para uma vitamina, às vezes para fazer bater um suplemento, alguma coisa, nós somos os únicos que continuam tomando. Agora, por que os animais não tomam? Porque existe, quando nós tomamos leite, o que faz o leite não fazer mal para mim e para você? É a produção de uma substância dentro do nosso organismo chamada lactase. A lactase trabalha a lactose. Então, quando você chega lá no mercado, que você vai assim, eu tenho intolerância à lactose, eu vou comprar um leite que é 0 lactose. Aquele leite não é 0 lactose. O que tem ali dentro é a lactase trabalhada, colocada ali dentro para não fazer mal para o seu organismo. Lactose ele tem, só foi acrescida a lactase. Então equilibrou e para você ele vai parecer que é 0 lactose. Compreendeu? Agora, isso é uma coisa que acontece naturalmente com alguns organismos. Principalmente se você fica muito tempo sem beber leite, existe uma possibilidade que seu organismo desaprenda a trabalhar aquilo ali dentro dele. E aí você já na fase adulta vai dizer assim, nossa, depois de velho eu estou tendo intolerância à lactose. Não é que depois de velho, é porque o natural é que nós não continuássemos a tomar leite. Nós somos os únicos que continuam. Como é que você sabe disso, pastor? A sua mãe produziu leite para você até quando? Até a sua fase da infância. Exatamente. Que era aquele momento ali que nós devíamos ter parado. Pastor, então quer dizer que eu não posso tomar leite? Beba leite à vontade. Se não te faz mal, beba. Deus fez os animais para nos suprirem. E lógico que leite não o encare como fonte de cálcio, mas sim como fonte de proteína para crescer na sua dieta, vai te ajudar muito, se ela for equilibrada. Agora, um organismo que não processa a lactose de maneira efetiva e funcional, é falta de Deus? Claro que não.
É um processo que vai acontecer naturalmente com a grande maioria dos que estão aqui. Muito possivelmente, em algum momento, a gente vai sentir que o nosso organismo não está processando mais a lactose como antes. Um outro terceiro ponto que eu separo aqui para você refletir e você entender, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que é predisposta a diabetes ou que sofre pela diabetes, toda a vida dela é alterada em função disso. Aquilo não é falta de Deus, mas toda a vida dela é alterada em função daquilo ali. Você chega para um diabético e fala assim, vamos tomar um cafezinho? A primeira coisa que ele vai pensar, meu café não pode ter açúcar. Tem que evitar o pão. Tenho que evitar o que bota dentro do pão. Aí vai chegar um momento que ele vai olhar triste para você e falar assim, não quer não. Ele não quer não, ele quer. Quer muito, mas não pode. Se você chega para uma pessoa que é intolerante à lactose e fala assim, vamos tomar um sorvetinho, ele, vai dar um desarranjo se ele tomar o sorvetinho, irmãos. Ele vai olhar para você, se ele for sincero com você, ele vai falar assim, eu quero, mas não posso, então não vou. Toda a vida da pessoa é alterada em prol daquilo ali. Pãozinho com manteiga, perigoso. Pão com queijo, perigoso. Vitamina com leite, muito perigosa. Tudo que envolve os derivados do leite, para quem é intolerante à lactose, é extremamente perigoso. A vida da pessoa muda em virtude disso. Concorda comigo? Amém. Agora, aquilo ali não é falta de Deus. Aquilo ali é uma decorrência natural. Aconteceu com a pessoa. Deus pode se utilizar disso para trabalhar o emocional, o espiritual, o físico da pessoa? É óbvio que pode. É claro que pode. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas essas coisas não são sinais da falta de Deus. E a última coisa que eu separei para nós refletirmos é hipertensão arterial. Provavelmente você conhece alguém aí com a famosa pressão alta. Coisa que eu preciso te dizer. Se você pegar num hospital, por exemplo, e procurar ali a motivação das mortes que tiveram naquele hospital, você vai ver que dificilmente vai aparecer hipertensão arterial no quadro. Mas mais de 60% delas acontecem em virtude da pressão arterial. Então, o coração parou de funcionar, ou teve um derrame, tudo acontece em virtude dela. Porque ela não aparece como agente final, mas ela é a causadora de muitas coisas. O que é pressão arterial? Quando a Bíblia diz que do nosso coração procedem os nossos pensamentos, ou que nós precisamos guardar o nosso coração, nós aqui já amadurecemos bastante para entender que o coração é a nossa mente, a nossa cabeça. Porque o nosso coração é apenas um músculo que bombeia sangue. É uma leitura poética da palavra coração. O meu coração queima de saudades, o meu coração queima de alegria. Que coração não queima nada, irmãos. Se o coração estiver queimando, nós vamos ter que chamar o SAMU. Porque o que arde é a nossa consciência, a nossa memória, a nossa visão de ver alguém, aquilo ali mexe com o nosso organismo, uma descarga de hormônios no nosso organismo, que dá alegria, que dá ânimo, que dá prazer de ver alguém que nós gostamos. Isso acontece na nossa mente. Só que o coração é uma bomba. E como é que essa bomba funciona? Ele pega o sangue e, através da sua artéria, a aorta, ele vai mandar o sangue para todas as partes do seu corpo. Esse sangue vai chegar nas extremidades do seu corpo e ele vai retornar para o coração através das suas veias. Só que, em alguns casos, vamos colocar aqui os mais comuns dele, a pessoa que não, por exemplo, não pratica nenhum tipo de atividade física, a pessoa que já está de idade, ou a pessoa que está em sobrepeso, esses vasos por onde o sangue devia passar, eles vão se enrijecendo. E uma vez que eles se tornam rígidos, dificulta a passagem do sangue e o coração tem que trabalhar fazendo mais força para ele passar por ali. Concorda comigo? Como o coração tem que fazer mais força para o sangue passar por ali, ou quando a pessoa está com sobrepeso, a gordura começa a obstruir, é como se fosse um cano, começa a obstruir a tubulação, quando o sangue chega ali, o coração precisa fazer mais força para ele poder vencer aquela barreira. Pode acontecer comigo e com você? Pode. Hoje em dia tem crianças que são hipertensas, tem jovens que são hipertensos, tem idosos que são hipertensos, pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, qual que é o maior problema disso? Imagina que você tem lá a sua casa. Desde muitos anos até hoje, o sistema que mais funciona para distribuir água na sua casa é a caixa d'água lá em cima. Por quê? Ela usa a gravidade, o peso da água chega na sua torneira com pressão suficiente para você lavar a louça, assim sucessivamente, em uma situação normal. Agora, digamos que a água da rua onde você mora não tem pressão, e a caixa d'água onde você mora também não tem altura suficiente. Você vai precisar turbinar esse sistema colocando nele uma bomba para poder mandar água com mais pressão. Quando você coloca a água para ir com mais pressão para um sistema que não está preparado para receber mais pressão, o que vai acontecer? Torneira vazando, junções de canos perdendo a solda, vazamento para tudo enquanto é lado, aquela mancha gigantesca na parede que apareceu, nunca vazou, de repente aparece aquela mancha gigante na parede. Por quê? O sistema não suportou o aumento da pressão da água que vinha até ali. Com o nosso coração é a mesma coisa. Quando o coração trabalha durante muito tempo fazendo força para poder passar o sangue, uma hora ele vai perder a força. Ou pior,
vai chegar em algum momento, em algum lugar da estrutura do seu organismo e ele vai arrebentar com aquele lugar onde o sangue está represado. E o sangue vai derramar. E aí a pessoa tem um derrame. Conseguiu compreender? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você ora, você jejua, você busca, você se consagra. Agora, fala para mim, se você passou por uma situação de estresse, ou a sua vida é naturalmente muito estressante, a sua vida é naturalmente muito agitada, e as suas artérias, as suas veias, elas se enrijeceram e você começou a sofrer de pressão alta. Eu conheço pessoas que, como Paulo, diz assim, todavia eu me gastarei e deixarei gastar em prol da obra de Deus, mas isso tem um custo, e o corpo físico sofre, padece por conta disso. E aí, então, você desenvolve pressão alta de tanto você trabalhar, de tanto você se dedicar. Isso é falta de Deus? Isso não é falta de Deus. É uma decorrência natural do desgaste do corpo. Queridos, esse corpo vai perecer. Agora, se você sentar com uma pessoa que tem pressão alta, para dar a ela uma instrução simples, e naquele momento a pressão dela estiver alta, ela vai estar olhando para o seu rosto, vai estar vendo um monte de bolinha estourando, ela vai olhar para o seu rosto, vai ver tudo turvo, você vai falar com ela e é como se estivesse entrando num ouvido e saindo pelo outro, porque ela não vai conseguir prestar atenção em você, porque a cabeça dela está pulsando, como se fosse um balão, enchendo e esvaziando. Não tem atenção para prestar em nada, para se focar em nada. Não é falta de Deus, mas afetou o corpo de uma forma que vai sentar para ouvir a pregação e vai ter muita dificuldade de assimilar alguma coisa, porque o meu e o seu corpo influencia a nossa espiritualidade. Todo mundo está conseguindo acompanhar? Louvado seja Deus. Todas essas coisas não são sinônimos da falta de Deus, afetam o nosso corpo. O nosso corpo um dia vai ser degradado, vai se decompor se Jesus não voltar antes, a terra vai tomar conta dele, vai voltar para a terra porque nós viemos do barro e ele vai voltar para lá. Mas enquanto nós ainda estamos vivos, o que acontece com ele influencia a nossa espiritualidade. Isso não quer dizer que Deus deixou de te amar. Não é porque você tem pressão alta que Deus deixou de te amar. Não é porque você é intolerante à lactose que Deus não te ama. Não é porque você tem diabetes ou pré-diabetes e não pode comer aquele queijinho que você tanto ama que Deus não te ama. Não é. Isso não é sinônimo da falta do amor de Deus, muito menos que você foi esquecido. Aí agora a gente entra em outros dois pontos. Agora, com essa base já montada, já formada, essa estrutura, fica mais fácil a gente refletir em cima de algumas coisas. A próxima coisa que eu quero falar com você é uma que parece muito com a depressão, mas que é completamente diferente, vai numa linha completamente diferente. Transtorno afetivo de bipolaridade, famoso bipolar. Com certeza você já ouviu, ou alguém já falou de você mesmo, disse assim, nossa, Joãozinho é muito bipolar, hoje chega, cumprimenta, amanhã chega, não olha para a cara da gente, hoje está afim de brincadeira, amanhã chega dando patada em todo mundo. Preciso te falar, isso não é bipolaridade, isso é falta de educação. O transtorno afetivo de bipolaridade, ele não é de um dia para o outro. No seu grau mais simples é uma semana, caracterizado de 1 a 7 dias. E aí vai ficando mais severo de acordo com o período de depressão que ele causa. Então ele causa um sintoma muito parecido com a depressão. A diferença é que depressão é conhecido como doença da alma. E o transtorno bipolar é um desequilíbrio químico, é biológico. Lembra que eu te falei que alguns organismos não processam o açúcar? Lembra que eu te falei que alguns organismos enrijeceram a artéria e as veias e o sangue tem dificuldade para passar? Lembra que eu te falei que a diabetes é um problema no organismo, que ele não processa mais o açúcar como deveria, e todas essas coisas acontecem no corpo? O transtorno afetivo de bipolaridade também acontece no corpo. Existe um desequilíbrio químico no corpo que precisa ser tratado. E ele precisa ser tratado como? Só com oração? Não, ele precisa ser tratado com medicamento também. Deus pode curar? É lógico que pode, eu creio na cura do Senhor. E eu creio que nós orarmos, Deus vai curar. Agora, é o propósito dele? Não sei. Agora, o que eu sei? Que ele deu sabedoria aos homens para criar medicamentos, para tratar e nos ensinar. Meu filho, isso está doendo no seu corpo? Está te afetando? Está te constrangendo? Então você entendeu que você ainda não está salvo. Então você entendeu que o que tem daqui para frente é dor, tristeza, angústia nessa terra. Porque o que eu preparei para vocês não é aqui. Eu preparei para vocês a salvação eterna da alma de vocês. Então alegre o coração de vocês naquilo que eu preparei para vocês. E não no que está diante dos olhos de vocês. Porque a salvação é pela graça mediante a fé. E fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Entendeu, irmãos? Então, a bipolaridade a pessoa vai passar por períodos de tristeza muito profunda, de angústia muito profunda, uma dificuldade de olhar para si e ver valor ou ver qualquer coisa. Eu anotei aqui. E aí, exatamente como a diabetes, como a hipertensão ou como a intolerância à lactose, todas essas coisas podem ser adquiridas, mas elas também podem vir com uma carga genética.
Então, se o seu papai e a sua mamãe teve, existe uma grande possibilidade que você tenha também. Por isso que os médicos sempre falam assim, você tem histórico de câncer na família? Então vamos começar a tratar. Você tem histórico de hipertensão na família? Vamos começar a tratar. Você tem histórico de glaucoma na família, que é a compressão do nervo óptico do olho que vai tirar a sua visão se você não tratar? Vamos começar a cuidar. Por que eles falam isso? Porque existe uma possibilidade da carga genética influenciar. Querido, você tem culpa da sua carga genética? Você domina ela? Sabe como é que o câncer acontece? Algumas células do seu organismo são transformadas. Elas passam por um processo de... Elas passam por uma metamorfose. Elas têm um outro sintoma, uma outra coisa. Em vez de ela te ajudar, ela começa a te destruir. Você controla quando isso acontece? Acontece no seu corpo. E nós precisamos amadurecer a ideia de que enfermidades podem chegar até a minha e a sua casa para nós entendermos que nós não estamos salvos. E que nenhuma enfermidade é justificativa para nós abandonarmos o Senhor. Porque a enfermidade pode até destruir o seu corpo físico, mas Deus já disse para mim e para você que a salvação não é aqui. Agora, uma coisa eu te garanto, Ele vai te dar conforto em todos os momentos. Todo o sofrimento com o conforto do Senhor é nada. Porque existem pessoas que passam anos e anos tentando tratar o transtorno da bipolaridade com medicamentos e nunca acertam. Nunca encontram um médico que as auxilia. E chega um momento que elas perdem a esperança de tirar a própria vida porque não aguentam mais passar por aquela situação. Enquanto eu e você estivermos alinhados à vontade do Senhor, todo o sofrimento vem, mas o amor do Senhor nos sustenta. Ele nos ampara. Ele diz assim, você não está sozinho. Eu estou aqui com você. Seu corpo pode se degradar, pode ser destruído, mas eu estou com você e o meu plano não é para essa vida. O meu plano com você é para a redenção da sua alma na eternidade. Entenderam, irmãos? Então, até aqui a gente viu tudo coisa que acontece com o nosso corpo. E nenhuma delas é falta de Deus. Infelizmente, você pode ter um passado com familiares que tinham desequilíbrios psicológicos, psíquicos, e pode se refletir na sua vida. Você vai ser escravo disso de maneira alguma. Porque se o Filho do Homem nos libertou, verdadeiramente somos livres. Agora, você pode entender também que essas coisas influenciam a sua espiritualidade. Às vezes a dificuldade de concentração, de atenção, de aprendizagem, de aplicar aquilo que você ouve da palavra de Deus. Aí agora nós chegamos, então, com essa base já formada, e eu espero que isso tenha amadurecido o entendimento de vocês, a olhar uns para os outros, entendendo que nós somos seres humanos, com o cansaço do outro ninguém brinca, com o humor do outro ninguém brinca, com a capacidade do outro ninguém brinca. Com até onde o outro pode ir. Ninguém brinca com a fragilidade de ninguém. Conselho, não brinque nem com a sua mesma. Porque essa é a forma mais fácil de Satanás aplicar uma rasteira em mim e em você, quando nós achamos que somos fortes. Porque, de acordo com Paulo, eu sou forte quando eu entendo que eu sou fraco. Quando eu entendo que eu sou extremamente dependente e miserável dependente dele. Claro para os irmãos? Então, tá bom. Então, vamos lá. Depressão. O que é depressão? A tradução, né, a trazer para o nosso dia, para a nossa linguagem, é sem saída, sem esperança, sem perspectiva. Ah, pastor, então é um tipo de tristeza? Não é tristeza. Única e exclusivamente, depressão não é tristeza. Por quê? Todos nós passamos por tristeza. Às vezes a gente olha para alguém que outrora foi presente nos bancos da igreja e olha para a situação da vida da pessoa e aquilo traz tristeza para o nosso coração. Às vezes a gente olha para pessoas que estão sentadas no banco da igreja e isso traz tristeza para o nosso coração, porque estão recebendo a palavra e não há aplicação. Isso entristece o coração porque existe uma relação de cuidado de pastor e ovelha e ver uma palavra não sendo aplicada e gerando morte pela falta de aplicação gera tristeza. Agora, isso é depressão? Não, isso é tristeza. O texto que eu li, de Salmos capítulo 6, diz assim, eu estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu travesseiro. Isso é depressão? Não, porque no versículo 7, o mesmo autor diz o seguinte, os meus olhos se consomem de tristeza e fraquejam, por causa de todos os meus adversários. Tem causa a tristeza, tem motivação. Ele está dizendo assim, eu estou chorando, eu estou me desfazendo de tanto me lamentar, estou preocupado, estou aflito por causa disso. Tem motivação. Depressão não é tristeza, única e exclusivamente, porque tristeza tem causa. A depressão é um sentimento de tristeza sem justificativa. Então a pessoa está triste, está cabisbaixo, e se pergunta para ela, o que está acontecendo? O que está faltando? Não sei. O que você está precisando para alegrar o seu coração? Eu tenho tudo, não me falta nada. Não é dinheiro, a mesa está posta, o guarda-roupa tem roupa, tem carro, tem casa, mas é uma tristeza que inunda o coração e a pessoa não sabe justificar. Então a diferença de tristeza é muito parecido, é como eu falei, talvez alguém já disse para você, eu espero que não,
Mas talvez alguém já disse para você que você é bipolar, porque hoje você está bem, amanhã você está mal. E eu te expliquei que isso é falta de educação. Por quê? Seus pais te ensinaram mal, as experiências de vida que você teve te fizeram acreditar que os outros são culpados pelo seu humor, então você pode descarregar em qualquer um que você está sentindo da forma que você está sentindo. Isso não é educado, não é de bom tom, e isso não é demonstração de amor. Isso é falta de educação. Já o transtorno de bipolaridade é algo que se estende, leva tempo, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem. Então, quando nós olhamos para a depressão, nós precisamos entender que a depressão não é só a tristeza. Junto dessa tristeza tem um monte de outros fatores. Por exemplo, junto da tristeza, pessimismo. Então quer dizer que todo pessimista é depressivo? Não. Mas junto da depressão vem o pessimismo. Você chega para a pessoa e fala assim, não, então vamos dar uma caminhada. Vai elevar o nível de serotonina no seu organismo. A pessoa fala assim, não, está tão perigoso, nós vamos ser assaltados no meio do caminho, nós vamos ser atropelados. Não, vamos não. Fulano, vamos procurar um emprego novo para você, Deus vai abrir as portas, você vai prosperar? Não, vai acontecer de novo a mesma coisa, vai dar tudo errado, eu vou ser humilhado, eu vou ser perseguido. Sempre o pessimismo. Não estou falando do pessimismo esporádico, aleatório. A pessoa está bem, está funcional e é pessimista. Não, essa pessoa precisa se converter, precisa se tratar, porque é Deus que faz a nossa sorte. Agora, a pessoa que tem depressão tem junto de si o pessimismo. E aí eu posso dizer, fica insuportável lidar com uma pessoa que tem depressão se você não tiver espiritualidade. Lidar com uma pessoa depressiva é muito complicado. Porque você está lidando com uma pessoa que pensa que vai dar tudo errado o tempo todo, uma pessoa que tem baixa autoestima, ela nunca está bem, a roupa nunca está boa, o cabelo nunca está legal, ela nunca está certa. Sabe esse tipo de pessoa? São todos traços de depressão. Outra coisa, a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus fez o casamento. Dentro do casamento, Ele fez o sexo para que satisfazesse tanto o homem como a mulher. Ele disse, o corpo da mulher é para o homem e o da mulher é para o marido. Uma pessoa em depressão, nem nisso consegue encontrar satisfação. E aí abandona o cônjuge nas intimidades por causa disso. A pessoa não tem mais prazer nem naquilo ali. Entendeu o nível de profundidade? Como é que afeta os relacionamentos? Como é que afeta toda a nossa estrutura? Como é que afeta tudo o que nós somos? Uma pessoa depressiva não é aquela que acorda bem, se relaciona com a esposa, brinca com os filhos, trabalha e em um momento ou outro é pessimista, em um momento ou outro tem uma crise de autoestima. Não é essa pessoa. A depressão transforma completamente a forma da pessoa viver em sociedade, transforma completamente a forma que a pessoa se vê. Ela não ter prazer na comunhão com a família, ela não ter prazer de sentar e assistir um desenho com os filhos, um filme com a esposa, de estar intimamente com a sua companheira, ele não tem prazer em nada disso, ela não tem prazer em nada disso. Essa é a profundidade da depressão. É nesse nível que nós precisamos entender que é uma situação complicada. Por que é uma situação complicada? Porque ela vai tirando gradativamente a esperança e o prazer da pessoa de viver. E chega em um momento que a depressão faz a pessoa verdadeiramente estar diante de uma situação que ela não vê mais saída. E ela não quer morrer, ela só quer parar de sofrer. Elias deixa o jovem que o acompanhava, parte para dentro do deserto, para debaixo de uma árvorezinha e fala assim, Senhor, tira de minha vida. Ele tinha acabado de fugir da mulher que queria matar ele. Aí vai para o meio do deserto e fala, Senhor, tira minha vida. É engraçado, né? Mas ele não queria perder a vida, ele só queria parar de sofrer. Ele estava angustiado. Percebeu a diferença da situação? Percebeu como é muito mais profundo? Não é essa tristeza que de vez em quando ronda o seu coração, isso faz parte da vida, principalmente quando ela tem causa. Então, está triste por alguma coisa? Está com medo de ser alguma coisa mais séria? Começa a refletir qual é a causa da sua tristeza. Por que você está chateado? Por que você está aborrecido? Você vai encontrar. Se você não encontrou, seja sincero com o Senhor. Fala, Senhor, tem uma tristeza rondando o meu coração. Eu preciso encontrar a causa dela, para que o Senhor me preserve de maneira completa diante do Senhor, para eu ter capacidade de ouvir a Tua palavra e assimilar os Teus conselhos. E Deus vai abrir o seu entendimento para você encontrar aonde é a fonte da sua tristeza. E aí, para não ficar só no superficial, eu separei aqui 4 fontes de tristeza na minha e na sua vida, para você refletir sobre cada uma delas. Antes, deixa eu ler para você Salmos 42, 5. Esse sim é um exemplo de depressão. O salmista diz assim, por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Qual que é a pergunta do salmista? Por que você está abatida, minha alma? Tem uma tristeza inundando aquele coração, arrebentando com aquele coração, e ele não sabe a causa. E aí ele faz o que eu acabei de dizer para você fazer. Por que você está abatida, minha alma? Senhor, me socorre aqui. Eu preciso entender a raiz da tristeza da minha alma. Da minha alma. A minha alma está triste. Eu preciso entender por que a minha alma está triste, para que ela seja restaurada em alegria, em ânimo na Tua presença.
Agora, olha só, um exemplo mais próximo da minha da sua realidade, segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Paulo diz assim: irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo está dizendo assim: eu sou o apóstolo dos gentios, Deus me dá revelações, Deus me dá cuidado de várias igrejas e vários pastores, Deus me faz apóstolo daqueles que os apóstolos que foram elegidos por Cristo não foram, que os gentios eu entrego a minha vida, me gasto e me deixarei gastar. Mas quando eu estava na Ásia, eu perdi a esperança da minha vida por causa das situações que me aconteceram. Elas foram diante dos meus olhos superior à minha estrutura. Paulo está abrindo o coração dela para a comunidade de Corinto, dizendo assim: olha, eu não quero que vocês desconheçam, eu não quero que vocês ignorem o que nós passamos, porque de vez em quando situações acontecerão nas nossas vidas que nos levarão ao extremo daquilo que nós temos condição de suportar. E quando chegarmos nesse extremo de perder o prazer pela própria vida, nós precisamos nos recolher diante do Senhor, para que Ele nos renove, faça tudo novo, novamente, e nos dê esperança para caminhar mais uma vez. Separei só 4 pontos para você refletir em coisas que podem ser causa de depressão na minha e na sua vida. A primeira delas, genética. E aí, meu querido, você não tem domínio sobre ela, você não tem culpa sobre ela. Não é falta de Deus, não é falta de espiritualidade. Às vezes seus pais, infelizmente, tiveram uma alimentação ruim, tiveram deficiência de alguma coisa durante a gestação, você nasceu com alguma debilidade em alguma coisa e ela em um momento ou outro pode se manifestar na sua vida. Caso seja genético, você não tem culpa, obviamente, mas você também não está condenado a viver escravo de nada e nem de ninguém. Porque se ela aflige a sua alma é do Senhor. É Ele quem cuida e quem vela por ela. Então, a primeira causa é a causa genética. A segunda causa são as próprias condições da vida. O nível de depressão aumentou muito durante a pandemia por causa do isolamento social. As pessoas começaram a trabalhar em casa, já não saía mais, tudo que vai comer pede pela internet, pede pelo iFood, então entrega tudo em casa, a pessoa não sai mais. A pessoa se isolou tanto e, infelizmente, quando nós começamos a nos isolar muito, nós começamos a perder o interesse pelo convívio social. E a pessoa ficou tão isolada que ela não tinha mais com quem conversar, não tinha mais com quem compartilhar, não tinha mais com quem vivenciar experiências, e aquilo ali foi afligindo o coração dela de uma forma tão grande. Outra coisa envolvida na condição de vida é falta de atividade física, e também é problema lá da hipertensão. Então, se puder caminhar, caminhe, se tem condição de se exercitar, se exercite, tudo com ordem e decência, para você cuidar do templo do Espírito Santo que o Senhor confiou a você. Esse templo é dele, ele te deu a condição de governar esse templo, de cuidar desse templo. Então, olha lá como é que você tem cuidado. Outra coisa, péssima alimentação. Querido, não adianta você acordar e dormir comendo café com biscoito e achar que a sua saúde física e mental estará bem. A saúde física você vai sentir primeiro, mas a sua saúde mental também vai gritar em um momento ou outro. Não existe condição de nós termos saúde mental se nós não nos alimentarmos bem. E a última causa que eu listei aqui em condição de qualidade de vida é a falta de sono. Você tem que entender que nós, enquanto seres humanos, somos a completude. Então, a gente precisa estar com a nossa barrinha de alimentação cheia, de água cheia, de sono cheia, de descanso cheia, com a nossa interação social cheia, precisa estar tudo bem equilibrado. Se você não dorme, o seu organismo não se recupera. Você já parou para pensar que seu cérebro nunca para de funcionar? Você conhece algum motor que não para de funcionar e dura eternamente, ou dura, 30, 40, 50 anos? É muito difícil. Muito difícil. E eu e você não somos esse motor, ainda que seja um motor muito perfeito criado pelo Senhor. Ele exige repouso, ele exige descanso. Eu e você não somos super-homem, nós não somos Mulher Maravilha, nós precisamos descansar e repousar. Está com dificuldade para dormir? Lembra do que o salmista disse: Senhor, eu me deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. Senhor, eu estou com dificuldade para dormir. Então eu quero apresentar o meu coração ao Senhor, eu estou ansioso, eu estou aflito com isso e aquilo, e eu sei que eu preciso descansar. Então me dá condição de dormir, para eu me recuperar na Tua presença e ter lucidez amanhã, até para ministrar a Tua palavra para alguém que esteja em necessidade. O terceiro ponto é o histórico familiar, e aí ele difere da condição genética. A condição genética está ali no seu DNA. Um momento ou outro pode se manifestar ou não. Outro é o contexto familiar. Por que é o contexto familiar? Às vezes seus pais não tiveram estrutura para te criar. Às vezes você não foi uma gravidez planejada dentro daquele relacionamento, e isso ficou muito claro através do cuidado que eles manifestaram com você. Às vezes dentro da sua constituição familiar você foi abusado, você foi maltratado, você foi ignorado, desprezado, colocado de lado. Então o seu histórico familiar pode sim ser responsável pela situação que você passa hoje, mas ele não é um ponto final na situação que você passa.
Deus não deixou de te amar porque a sua família falhou com você. Deus não deixou de te amar porque você falhou com a condição do seu corpo de cuidado. Deus não deixou de te amar porque a sua carga genética te colocou numa condição difícil ou complicada. Deus não deixou de te amar em momento algum. E a última causa para a depressão que eu listei, eu queria chamar muito a sua atenção, que é o pecado. Nós não podemos negligenciar o peso do pecado na condição de colocar alguém em depressão. Por que nós não podemos negligenciar isso? Porque o pecado traz junto de si o peso da culpa, da condenação, da escravização. Nós nos tornamos escravos daquilo que nós praticamos. Não tem ninguém que consegue viver em liberdade estando preso por alguma coisa. E o pecado pode estar escravizando a minha e a sua mente. Pode estar escravizando o meu e o seu coração. Pode estar escravizando as minhas e as suas finanças. E o Senhor não nos chamou para sermos escravos de nada. Então, se o seu problema for pecado, se tem um pecado que está te consumindo, está te destruindo por dentro, não está deixando você se quebrantar, não está deixando você se declarar para o Senhor e seguir em fidelidade os conselhos que Ele está te dando, arrepende-se. Já falou com o Senhor, não se sentiu perdoado, procure alguém que é responsável espiritualmente por você e abre seu coração. Confessa e deixa, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Agora, se você não confessar e deixar, Provérbios 15, 13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Como que você quer amadurecer em Cristo, se os seus pecados não foram confessados, para que o seu rosto seja aperfeiçoado pelo brilho de Cristo na sua vida? Não tem como. O pecado me destrói e te destrói por completo, e ele começa destruindo a nossa alma. Então confessa e deixa, enquanto ainda há tempo. Agora, se o seu problema não é pecado, se o seu problema não é nenhuma dessas outras cargas, mas a depressão tem te consumido, eu deixo como reflexão 1 Pedro capítulo 5, versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. E qual que é a causa desse sofrimento que aflige o mundo inteiro? O pecado original, a queda de Adão e Eva, quando o pecado entrou no mundo, trazendo a desgraça para toda a humanidade, em depravação e em destruição. Isso sobressai sobre todos os irmãos que nós temos espalhados sobre a face da terra. Nós não somos menos amados porque estamos sofrendo. Não somos menos amados porque passamos por alguma dificuldade. O Senhor não nos esqueceu e Ele não nos deixou de amar. E aquilo que você passa, você não está sozinho. Vai faltar dedo se eu começar a enumerar para você quantos pastores e pastoras eu conheço, homens e mulheres de Deus, que sofrem de depressão, de hipertensão, de diabetes, de intolerância à lactose, todas essas coisas que afligem o nosso corpo e a nossa alma. Mas todos eles têm entendido gradativamente que o meu corpo e o seu corpo pode ser completamente destruído, mas ainda assim o Senhor tem prazer na minha alma. E enquanto nós estivermos aqui e passarmos por tribulação e por angústia, Ele é socorro bem presente na angústia. Então, quando você estiver orando em casa, lembra desses, que não conseguem encontrar em si culpa alguma para o sofrimento, e talvez já se veem sem esperança, porque o Senhor ainda assim nos ama, e é a porta de esperança para todos nós, pelas quais nós entraremos na vida eterna. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, eu quero orar e abençoar a sua vida. Quero te pedir que feche seus olhos, coloque sua mãozinha no coração. Aqueles que estiverem em casa, de igual forma. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, que a bênção do Senhor possa repousar sobre os teus filhos e filhas nessa hora. O Senhor tem aberto o nosso entendimento para compreendermos que o nosso corpo, ó Deus, pode ser completamente consumido pelas coisas que existem nesse mundo. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas sabemos que o Senhor estará lá. Então eu quero colocar o meu coração e o coração da Tua igreja, junto com aqueles que nos acompanham de casa. Senhor, que em nome de Jesus o Senhor possa confortar os nossos corações, possa consolar a nossa alma, possa nos dar condições de olharmos para dentro de nós mesmos e identificarmos as nossas fragilidades, as causas das nossas tristezas. E se porventura alguém já se encontra sem esperança, sem perspectiva e não vê saída, que seja o Senhor, ó Deus, a tocar nesse coração com um poder que eu não tenho, com uma autoridade que eu não tenho, com uma capacidade que excede os meus limites, mas o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pode constranger esse coração nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, se for falta de arrependimento, que mais uma vez o Senhor constranja para que Teus filhos e filhas se arrependam, confessem as suas práticas e a abandonem, para que seja o Senhor exaltado sobre cada um deles e delas. Senhor, eu quero abençoar a vida dos Teus filhos e filhas. Eu suplico ao Senhor que dê a eles sabedoria e entendimento, palavras temperadas, e em nome de Jesus, pela autoridade do Teu Espírito Santo, eu repreendo toda a enfermidade sobre a Tua igreja, e peço ao Senhor que, como chuva, derrama da Tua cura sobre os Teus filhos, para que naquele grande dia de nós nos encontrarmos com o Senhor,
Senhor, possamos ter o nosso corpo de maneira completa, em corpo, alma e espírito diante do Senhor, preservados e irrepreensíveis pelo Senhor. Assim, ó Deus, eu os abençoo, consagrando e abençoando a Ti em nome de Jesus. Estendo as mãos, que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém, Jesus. Que Deus os abençoe.